Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa sexta-feira nós continuamos a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Este autor, São Paulo, ele foi aquele homem que foi um ferrenho e fanático sobre alguns aspectos, sim, porque a perseguição dos cristãos nascia desse seu fanatismo. Então, ele viveu com determinação a fé judaica e com maior determinação a fé no Cristo. Mas o elemento para ele que foi determinante nesta passagem é aceitar o Messias sofredor, a cruz de Cristo. No discurso que nós ouvimos hoje na leitura, Paulo apresenta a centralidade do mistério da cruz. Esse mistério que é um desafio para nós ainda hoje, depois de 2000 anos, aceitarmos. Aceitar o Messias que dá a vida por nós numa morte vergonhosa na cruz é sempre um desafio, porque nós gostamos e somos fixados em uma imagem de Deus que é um Deus poderoso. Quando ele se revela para nós na vergonhosa morte de cruz, é aqui um desafio para nós. Assim começa o apóstolo. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova. O apóstolo reconhece a sua missão, que é aquela de pregador, não tanto de um ministro. A boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Sabe que uma coisa que chama atenção, e talvez assim, alguns lugares têm muito mais essa característica, é porque nós buscamos uma igreja da eficácia, da eficiência. Uma igreja onde nós tenhamos funcionários para tudo, uma igreja onde tudo funcione como uma empresa sem nenhum problema. Mas isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é comunidade. Uma empresa deve escolher os seus membros com base na eficácia. A comunidade de Cristo aceita que uma pessoa, ainda que limitada, é amada pelo Senhor, é escolhida pelo Senhor e que nós não podemos excluir da comunidade nem das nossas pastorais. Então, pessoalmente, muitas vezes eu repito assim que prefiro uma igreja que seja comunidade, que tenha as suas falhas, porque não somos, como na Bíblia vai falar, escolhido entre os melhores do mundo, mesmo que com determinação, com boa vontade, busquemos fazer o melhor possível por amor ao Cristo, à igreja. É melhor esta igreja do que aquela igreja da eficácia, porque a igreja de Cristo se baseia na pregação da cruz, que é uma insensatez, mas que ela é poder de Deus. E vai citar o profeta Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Insensata porque é a pregação da cruz de Cristo. Os judeus pedem sinais milagrosos, procuram milagres. Os gregos procuram a sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para nós cristãos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois o que é insensatez de Deus, o que é fraqueza de Deus, se mostra como sabedoria e se mostra como força para os homens. Então, a cruz de Cristo, que era uma coisa que era impensável, que era uma grande vergonha, que soava para muitos como o abandono de Cristo por parte do Pai, que é uma coisa impensável para o judeu, que era tão vergonhosa que se crucificava as pessoas fora da cidade, porque nem o Império Romano tinha coragem de assumir o ônus dessa vergonha. É esta cruz que para nós é instrumento de salvação. É belo que usemos a cruz, meus irmãos, é belo que usemos, mas nós não podemos substituir o Cristo que tem a fisionomia do homem sofrido, do homem das dores, para sabotar a imagem do crucificado, acreditando em um Deus que busca a glória.
em um Deus que se manifesta de modo glorioso. É interessante pensar que para São Francisco, daqui desse santuário, nós devemos afirmar isso. Para São Francisco, o Cristo se manifesta como nosso Salvador e a experiência franciscana de espiritualidade se faz através da contemplação do momento que Deus se faz pequeno. É no mistério da encarnação, no mistério da Eucaristia e no mistério da cruz. Aqui está o tripé da espiritualidade de Francisco. No Salmo de hoje, o Salmo 32, nós assim rezamos: ó justos, alegrai-vos do Senhor, pois reta é a palavra do Senhor. Se o apóstolo falou na leitura que a pregação é loucura, ele é chamado para ser pregador, reta é a palavra do Senhor. Transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. E ele desfaz porque ele escolheu manifestar o seu Filho, o seu Salvador, através da morte de cruz. Com a aclamação do Evangelho de hoje, nós assim rezamos: vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. É a primeira das 3 parábolas de conclusão do Evangelho de Mateus sobre a volta do Filho do Homem. O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Era uma festa de casamento. As pajens, as damas de honra, como queiramos chamar, se preparavam para acompanhar o noivo ao encontro da noiva, ir para a casa da noiva. E, naturalmente, sem lâmpada elétrica, elas precisavam estar prevenidas. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. Então, as imprevidentes não levaram óleo. O noivo estava demorando, e veja que todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas. Aquelas previdentes e aquelas imprevidentes, todas caíram no sono. A um momento, na noite, alguém gritou: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Naquele momento, as imprevidentes se apercebem que não tem óleo e falam assim: dai-nos um pouco de óleo. E aquelas outras disseram: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor vocês irem buscar na cidade. Enquanto elas estavam comprando óleo, o noivo chega e a porta se fechou. Ora, o que é esse óleo? Veja que nós temos aqui esta parábola que fala da esperança e da tolice de não prevenir-se para o tempo que não se sabe até quando esperaremos. Nessa espera pelo Senhor que virá, nós devemos ter a serenidade de não buscar apressar o tempo. É o tempo de Deus, que Jesus vai dizer que nem ele mesmo sabia quando seria. É o tempo de Deus. De com serenidade, independentemente de se será hoje, amanhã, depois ou daqui ao milênio, a comunidade cristã deve estar com a sua lâmpada acesa. A lâmpada da esperança, a lâmpada do amor, a lâmpada que, sobretudo, simboliza a fé. Se nós não trabalharmos para crescermos nas virtudes, vamos ser como aquelas virgens que são imprudentes e não se preveniram com o óleo. E esse óleo ninguém pode ter para nós. Ninguém, nem os nossos pais e padrinhos da nossa infância, pode viver para nós a experiência de fé. Esta cada um tem para si. Se não mantemos essa lâmpada acesa, se não crescemos na nossa experiência de união com o Senhor, vamos ser surpreendidos quando volta o Filho de Deus e vamos estar com as nossas lâmpadas apagadas. Vamos buscar pedir para alguém, correr fora para ver se alguém nos ajuda e naquele momento vai chegar o noivo, o Cristo, o esposo da sua igreja e vai dizer assim: em verdade eu vos digo, não vos conheço. A parábola termina com a recomendação: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Isso somente o Pai o sabe. Hoje, na antífona, nós assim rezamos: com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho que alegra o coração.
Nós devemos ter gratidão. Parece que hoje tudo se faz com a máquina, não tem mais problema de nada, mas devemos ter gratidão para com o Senhor, de quem provém todos os bens. Recordemos-nos de agradecer constantemente a Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.